trailer termina com ele aparecendo e pegando o Mjolnir. O Thor fica assustado, né? Faz o teste pra ver se ele é digno. Se é ele mesmo, né? Porque pô, só ele conseguiria segurar. Cara, é o Steve Rogers. E de onde que ele veio? Bom, não tem nada oficial em relação à história dele. Os irmãos russos deixaram claro, né, que Vingadores Ultimato vai ser muito importante pra esse filme. Vingadores Ultimato, importante pra esse filme. E tem uns vazamentos que falam que o Steve é a causa principal das incursões. Pode tocar que vai abrir ali embaixo. Mas, resumidamente, o Steve vai ver uma dimensão que não é a dele. Porque assim, quando ele volta no tempo, na verdade ele fica numa realidade diferente. A gente achou que ele voltou naquela mesma realidade, mas não. É basicamente isso. E segundo o vazamento, ele vai receber uma visita do Loki. O mundo dele vai ser podado. Mas o Loki tira o Steve, a Peggy e o filho deles e leva para outro universo. Aí depois disso, ele entrega um cartão de contato pro Steve para entrar em contato quando for necessário. Isso tudo começa a fazer sentido porque nesse trailer o Loki aparece como agente da TVA. Entrega um cartão dele pro Steve entrar em contato depois. Mas Peter, como que você sabe que é o Steve? Bom, pela aliança no dedo. Não tem tantos casados no CM, né? Sem falar que o Loki tá dentro de uma casinha. Provavelmente é a casinha do Steve Rogers. Outro detalhe maneiro dessa cena é que o Thor fica surpreso. Então parece que o Thor foi levado pra nave e só aí ele descobre que o Steve tá lá. Ele tá segurando o Mjolnir e o Stormbreaker. Isso prova que nas outras cenas, né? Quando ele tá lá com o Stormbreaker, o Steve provavelmente tá na cena. De alguma forma o Thor vai entrar na nave pra ver o que tá rolando. E ele vai descobrir o Steve lá dentro. Por isso que eu falo pra vocês que o começo do trailer tá escondendo coisas. Se vocês repararem, o Thor Humano aparece bem no fundo dessa cena aí. Se não for ele, é outro membro do quarteto. Então o Quarteto Fantástico sabe do Steve. Por isso faz sentido o Steve ajudar o Quarteto Fantástico e o Dr. Destino a encontrar os aliados na Terra 66. E faz sentido o Sam, o Bucky e o Scott ficarem olhando pra ele no começo do trailer. Cara, eu tenho quase certeza que é o Steve. Tinha ao mesmo tempo os poderes do Punho de Ferro, do Estigma, do Espírito da Vingança e do Mago Supremo. Esse era tão forte que enfrentou sozinho o Wolverine com a Força Fênix e o Thor com a Força de Odin. Olha isso! E tem duas versões das Guerras Secretas que colocam o Thor no bolso. Então, tipo, não estão nerfando o Thor, né? Na verdade, a Marvel adaptou o Dr. Destino com preparo para enfrentar qualquer um que entrar na frente dele. Na próxima cena, o Thor salta carregando os raios e vai para cima do Dr. Destino com o Stormbreaker. Só que, para surpresa de todo mundo, o Dr. Destino para o golpe com só 2 dedos. Galera está insano. É a mesma coisa, cara. É o nível de poder agora. Porque todo mundo, agora o Thor vai chegar quebrando, né? O cara para com 2 dedinhos. Olha o nível de poder do cara. O Stormbreaker foi feito pra matar o Thanos com a manopla e tudo. E o cara parou a arma com só 2 dedos. E o Thor ficou olhando pra ele com aquela cara de... Porra, de novo isso? Vou perder pro vilão mais uma vez? Tá de sacastragem? Bom, claramente o Destino tá com os poderes do Loki nessa cena. Claramente. Quando foca no perfil dele, não dá pra ver. Mas quando ele tá de costas, dá pra ver uma aura verde nos dedos dele. Mas o mais maneiro é quando foca na cara do Dr. Destino. A máscara tá simplesmente, cara, incrível, cara, tá perfeito. E o olhar do Robert Downey Jr. no fundo tá sinistro. Enquanto isso, o Thor tá lá, gritando, invocando o raio. Essa luta vai ser épica. Nem o Steve com o Mjolnir vai dar conta, não tem como. Lembra da fala do Dr. Destino sobre ter que enfrentar uma decisão impensável? E nem o Thor, nem o Steve, ninguém vai conseguir impedir o Dr. Destino. Nem o Steve com o Mjolnir vai dar conta, não tem como. Lembra da fala do Dr. Destino sobre ter que enfrentar uma decisão impensável? Bom, se os vazamentos forem reais, o Dr. Destino vai começar como aliado dos Vingadores. Ele vai ajudar a criar o plano para parar as incursões, mas no final ele vai fazer o impensável. Na próxima cena, o Thor salta carregando os raios e vai para cima do Dr. Destino com o Stormbreaker. Só que, para surpresa de todo mundo, o Dr. Destino para o golpe com só 2 dedos. Galera está insano. É a mesma coisa, cara. É o nível de poder agora. Porque todo mundo, agora o Thor vai chegar quebrando, né? O cara para com 2 dedinhos. Olha o nível de poder do cara. O Stormbreaker foi feito para matar o Thanos com a manopla e tudo. E o cara parou a arma com só 2 dedos. E o Thor ficou olhando pra ele com aquela cara de... Porra, de novo isso? Vou perder pro vilão mais uma vez? Tá de sacastragem? Bom, claramente o Destino tá com os poderes do Loki nessa cena. Claramente. Quando foca no perfil dele, não dá pra ver. Mas quando ele tá de costas, dá pra ver uma aura verde nos dedos dele. Mas o mais maneiro é quando foca na cara do Dr. Destino. A máscara tá simplesmente, cara, incrível, cara, tá perfeito. E o olhar do Robert Downey Jr. no fundo tá sinistro. Enquanto isso, o Thor tá lá, gritando, invocando o raio. Essa luta vai ser épica. Nem o Steve com o Mjolnir vai dar conta, não tem como. Lembra da fala do Dr. Destino sobre ter que enfrentar uma decisão impensável? E nem o Thor, nem o Steve, ninguém vai conseguir impedir o Dr. Destino. Tinha, ao mesmo tempo, os poderes do Punho de Ferro, do Estigma, do Espírito da Vingança e do Mago Supremo. Esse era tão forte que enfrentou sozinho o Wolverine com a Força Fênix e o Thor com a Força de Odin. Olha isso! E tem duas versões das Guerras Secretas que colocam o Thor no bolso. Então, tipo, não estão nerfando o Thor, né? Na verdade, a Marvel adaptou o Dr. Destino com preparo
para enfrentar qualquer um que entrar na frente dele. O trailer termina com ele aparecendo e pegando o Mjolnir. O Thor fica assustado, né? Faz o teste para ver se ele é digno. Se é ele mesmo, né? Porque pô, só ele conseguiria segurar. Cara, é o Steve Rogers. E de onde que ele veio? Bom, não tem nada oficial em relação à história dele. Os irmãos russos deixaram claro, né, que Vingadores Ultimato vai ser muito importante para esse filme. Vingadores Ultimato, importante para esse filme. E tem uns vazamentos que falam que o Steve é a causa principal das incursões. Pode tocar que vai abrir ali embaixo. Mas, resumidamente, o Steve vai ver uma dimensão que não é a dele. Porque assim, quando ele volta no tempo, na verdade ele fica numa realidade diferente. A gente achou que ele voltou naquela mesma realidade, mas não. É basicamente isso. E segundo o vazamento, ele vai receber uma visita do Loki. O mundo dele vai ser podado. Mas o Loki tira o Steve, a Peggy e o filho deles e leva para outro universo. Aí depois disso, ele entrega um cartão de contato pro Steve para entrar em contato quando for necessário. Isso tudo começa a fazer sentido porque nesse trailer o Loki aparece como agente da TVA. Entrega um cartão dele pro Steve entrar em contato depois. Mas Peter, como que você sabe que é o Steve? Bom, pela aliança no dedo. Não tem tantos casados no CM, né? Sem falar que o Loki tá dentro de uma casinha. Provavelmente é a casinha do Steve Rogers. Outro detalhe maneiro dessa cena é que o Thor fica surpreso. Então parece que o Thor foi levado pra nave e só aí ele descobre que o Steve tá lá. Ele tá segurando o Mjolnir e o Stormbreaker. Isso prova que nas outras cenas, né, quando ele tá lá com o Stormbreaker, o Steve provavelmente tá na cena. De alguma forma o Thor vai entrar na nave pra ver o que tá rolando. E ele vai descobrir o Steve lá dentro. Por isso que eu falo pra vocês que o começo do trailer tá escondendo coisas. Se vocês repararem, o Tocha Humana aparece bem no fundo dessa cena aí. Se não for ele, é outro membro do quarteto. Então o Quarteto Fantástico sabe do Steve. Por isso faz sentido o Steve ajudar o Quarteto Fantástico e o Dr. Destino a encontrar os aliados na Terra 66. E faz sentido o Sam, o Bucky e o Scott ficarem olhando pra ele no começo do trailer. Cara, eu tenho quase certeza que é o Steve.